para a continuação do nosso seminário. Deus nos abençoe. Assentai-vos. Obrigado pela consideração, meu pastor Charles. Glória a Deus. Nós vamos à página de número 15. O Tribunal de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Estudar a escatologia bíblica é como subirmos uma escada. Obviamente, ninguém sobe uma escada iniciando pelo último degrau, mas sim pelo primeiro, segundo, terceiro, sucessivamente, até que se chegue ao lugar desejado. Da mesma forma, está o estudo escatológico, ele é sequencial, onde um fato sucede a outro fato. O primeiro grande degrau desta ordem escatológica vimos ontem à noite. Trata-se do arrebatamento da igreja. A partir daí, necessariamente, precisamos obedecer a ordem dos fatos como Deus programou e nos revelou através de sua bendita palavra. Então, logo a igreja seja arrebatada, nós os salvos passaremos por dois eventos que dar-se-ão nas regiões celestiais. O primeiro, o tribunal de Cristo. O segundo, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, haverá um período de angústia, dor e desespero, conhecido como a grande tribulação. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o tribunal de Cristo é que ele nada tem a ver com o julgamento das nações, e muito menos com o juízo final. São três julgamentos distintos que ocorrerão, portanto, em épocas diferenciadas. Vamos lá, página 15, considerações sobre o tribunal. Eu gostaria que vocês me ajudassem lendo letra A. Será o julgamento dos crentes em Jesus Cristo. No tribunal de Cristo, nenhum ímpio comparecerá. Este será um julgamento exclusivo para os salvos do Senhor. Ora, pastor, então por que dar-se a tal julgamento? Para que Jesus faça uma profunda avaliação do conjunto das nossas obras, feitas na condição de servos do seu reino. Se o resultado dessa avaliação for satisfatório, Jesus irá galardoar, ou seja, recompensar os servos achados fiéis. Juntos, lendo letra B, ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Então há uma ordem no cumprimento dos fatos programada por Deus. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento e logo na sequência dar-se-á o tribunal de Cristo. Juntos, lendo letra C, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Olhe a seriedade do julgamento. O próprio Senhor Jesus nos julgará, lembrando que os que lá chegarem já têm a salvação garantida, pois a finalidade do tribunal de Cristo não é de absolver ou condenar, mas sim galardoar os servos achados fiéis. Juntos, lendo letra D, o instrumento de juízo será o fogo. A Bíblia tem três linguagens: a literal, a simbólica e a figurada. O livro do Apocalipse é muito rico em simbologia. Quando João viu a Cristo glorificado na deserta de Patmos, o Senhor Jesus a ele apresentou-se com os olhos como chama de fogo, que simbolizam a sua onisciência, que é um atributo pelo qual Jesus conhece todas as coisas. Tenho eu dito que o instrumento de juízo será o fogo, e o fogo simboliza o olhar onisciente de Cristo Jesus. Quando nós ali comparecermos, o julgamento vai ser individual, e o olhar penetrante de Jesus vai perscrutar os segredos que levaremos conosco. As obras produtivas que aqui praticamos e que glorificaram a Deus, elas vão resistir ao teste do fogo, que é o olhar onisciente de Cristo. E tais obras nos acompanharão por toda a eternidade. Já as obras improdutivas que eventualmente aqui praticamos, elas se queimarão diante da ação disciplinadora do fogo, que é o olhar onisciente de Cristo Jesus. Que tipo de obras são essas? Obras feitas pela aparência, obras feitas para a autopromoção. E Deus sabe que tudo isso é praticado. Muito bem, letra E. A base do julgamento será a fidelidade dos crentes. A palavra aqui cardeal, que norteia as nossas ações,
na condição de servo de Deus é fidelidade. Com base nesta palavra, em seus múltiplos aspectos, Cristo nos julgará. Fidelidade ministerial, fidelidade conjugal, fidelidade no que diz respeito à minha participação efetiva enquanto membro de uma igreja. E aí se inclui assiduidade nos cultos, respeito à liderança, que é princípio de honra, visita ao gasofilares quando eu devolvo meu dízimo e entrego minhas ofertas, e o trabalho cristão que eu tenho que desenvolver. Muito bem, letra F. O tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais. Quando Paulo escreveu sobre tão convidativo assunto, ele tinha em mente os Jogos Olímpicos, que já ocorriam naquela oportunidade. E havia uma modalidade dos Jogos que chamava a atenção do apóstolo Paulo em particular, a maratona, uma corrida de 42 quilômetros. Os corredores corriam e o vencedor da maratona subiu os degraus que dava acesso a uma plataforma elevada ao ar livre, chamada no grego de pema, onde o juiz o recepcionava e depois o coroava. Paulo faz um paralelo entre a maratona e a nossa corrida de fé. No tribunal de Cristo, todos nós que somos mais do que vencedores, seremos recepcionados e coroados por Cristo Jesus. Só vocês, por favor, leiam letra G. Eu quero ouvir. Seu propósito, e serve que foi anunciado. Vamos ler Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Surge aqui é conhecido uma palavra do universo cristão, galardão. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego mistos e aparece 29 vezes no Novo Testamento e é traduzida de variadas formas, ora como salário, ora como recompensa e é óbvio como galardão. Usando então o singular, o que é o galardão que Cristo lhe dará? O galardão é a recompensa que Cristo lhe dará por tudo que você fez a favor da extensão de sua obra. A Bíblia entra em detalhes, Mateus 10, 42. Mateus 10. Perdão. Dez 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Um copo de água fria que você der aqui, bater na tua porta, transformar-se em galardão para ti. Quanto mais suco de acerola com bolo de fubá. Então pratique a generosidade. Página de número 16. Nossas vidas e obras submetidas à prova no tribunal. Vejamos agora o que é que Jesus vai julgar na vida de cada um de nós. Leia comigo, letra A. Nossa conduta cristã. Vamos ler na Bíblia, Salmo 139, versículos 1 a 3. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O salmista está destacando a onisciência de Deus. Nada se furta diante do seu olhar. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Consequentemente, no tribunal de Cristo, a primeira coisa que Jesus vai destacar é a forma como nós nos comportamos diante desta sociedade decadente, promíscua e sinuosa. Foi o nosso testemunho público. Irmãos, Billy Graham disse assim: nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo. Nós somos os sermões que as pessoas estão prestando atenção. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. No tribunal de Cristo, tudo virá à tona. Letra B, nossas obras. Jeremias 48, versículo 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Olha, o critério que Deus exige ao fazermos a sua obra é o critério da excelência, da alta qualificação.
No tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós desenvolvemos as tarefas que Ele mesmo nos comissionou. Martin Luther King Jr. disse assim: se alguém varre as ruas para viver, deve varrê-las como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Isto é, faça tudo com excelência. Letra C, o tratamento dispensado aos irmãos. Romanos 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havendo de comparecer ante o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, o Senhor Jesus vai revelar como foi que nós nos tratamos mutuamente. Cada conceito que eu formulei a teu respeito, cada conceito que você formulou sobre o anjo da igreja, tudo vira à tona, tudo vira baila. Nós precisamos desenvolver uma comunhão mais sólida e não frágil e quebradiça. Letra D, a evangelização. 1 aos Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A tarefa mais urgente que Cristo outorgou à sua igreja é a evangelização. E no tribunal de Cristo, Jesus vai revelar como foi que nós desenvolvemos esta tarefa tão urgente. Quem foi convocado para pregar colocou-se à disposição ou se omitiu, como Saulo, escondendo-se da bagagem? Quem foi convocado para ser intercessor ajoelhou-se pelos trabalhadores do Evangelho e pela salvação de almas ou ocupou-se apenas com as questões pessoais? Quem foi convocado para ser mantenedor abriu a mão contribuindo ou a engessou? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, diz a palavra. No tribunal de Cristo, nós vamos contemplar o resultado dos nossos esforços evangelísticos. Vidas remidas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Letra E, os pastores. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria útil. Olha, os pastores serão julgados no tribunal de Cristo, lembrando que os que lá chegarem já têm a salvação garantida, pois a finalidade do tribunal não é de absolver ou condenar, mas sim galardoar os servos achados fiéis. Pastores que não justificaram suas convocações, que perderam o cheiro de ovelha, que distanciaram-se dos rebanhos que Deus lhes confiou, que deixaram os rebanhos sofrendo dentro de passos tórridos e de ribeiros secos, serão seriamente advertidos por Cristo Jesus. Em contrapartida, pastores de excelência, que justificaram suas convocações para o ministério, que mantiveram consigo o inconfundível cheiro de ovelha, que estiverem inseridos no meio dos rebanhos que Deus lhes confiou, que levaram os rebanhos a pastos verdejantes e águas tranquilas, receberão o voto de louvor da parte de Deus e os eternos galardões. Página 17, materiais a serem julgados. Vamos ler na Bíblia, 1 aos Coríntios 3, versículos 11 a 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. A linguagem que é simbólica. Paulo diz que todos nós devemos nos envolver na construção do reino de Deus, tal qual se constrói um belo edifício. Paulo nos dá uma notícia fantástica, ele nos dá uma antecipação. Ele disse que o alicerce desta construção já está pronto e não poderia ser mais sólido e confiável. É Jesus Cristo. Sob o alicerce que é Cristo, deveremos levantar as paredes do reino de Deus. Paulo revela-nos que existem dois grupos de materiais. O primeiro
é composto por materiais nobres, de primeiríssima qualidade. Paulo recomenda que os empreguemos na nossa construção, que é o reino de Deus. Por favor, vamos ver comigo na página 17, materiais indestrutíveis. Leia o que está em negrito na letra A. Ouro simboliza a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu trabalho com ouro quando eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração para todo sempre. Letra B, leia comigo. Prata é símbolo de redenção. Eu trabalho com a prata quando eu ganho almas para Cristo Jesus. Provérbios 11:30, que ganha alma sábio é. Letra C, pedras preciosas, simboliza tudo que se faz através do Espírito Santo. Eu trabalho com pedras preciosas quando eu sou guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, sobretudo quando eu passo a ser cheio do Santo Espírito de Deus. Estes três materiais ilustram a Trindade Divina. O ouro fala do Pai, a prata de Cristo e as pedras preciosas do Santo Espírito de Deus. Quem trabalhar com esses três materiais, além da salvação, terá direito aos galardões. Agora Paulo nos adverte, não devemos empregar materiais de segunda qualidade. E ele elenca, ou seja, relaciona três materiais dentro desse padrão da simbologia que nós temos que descartar. Materiais destrutivos. Vamos lá, letra A, madeira, representa a natureza humana. Natureza egocêntrica, vaidosa, explosiva, pueril, ou seja, infantil, que tantos transtornos traz a obra do Senhor. Letra B, ferro, representa aquilo que é ser sem renovação. No dia 29 de novembro de 2016, o avião da Lamia caiu a 13 quilômetros do destino final, em Medellín, da Colômbia. 71 pessoas morreram. Por que ocorreu aquela tragédia? Porque faltou combustível. Aqueles que trabalham com feno não fazem um pit stop para se reabastecer, o que é extremamente lamentável. Letra C, palha, representa ausência e estabilidade. Se há algo que o cristão tem que conquistar para que ele tenha uma carreira exitosa na fé, é estabilidade. Jesus não nos omitiu e disse: no mundo tereis aflições. Em alguns momentos seremos visitados por adversidades pequenas, como marolas, ondas de represa. Em outros momentos seremos visitados por grandes adversidades, como verdadeiros tsunamis. Como é que eu venço a marola e venço o tsunami? Quando eu reconheço que, por mais aguda que seja a luta, Deus ainda está no controle. Aí eu salto a marola, salto de tsunami e canto o hino da vitória do outro lado. Mas quem não tem essa estabilidade diante da adversidade naufraga espiritualmente. Escutem bem, Paulo, falando sobre aqueles que trabalham com madeira, ferro e palha, ele usa o singular na leitura que foi feita. E Paulo disse assim: o tal poderá até ser salvo, porém será salvo como alguém que escapou do fogo ou de um incêndio. Geralmente, quando uma pessoa escapa ilesa de um incêndio, ela não leva sequer os documentos pessoais. O que Paulo quer dizer é que aqueles que foram salvos trabalhando com madeira, ferro e palha não terão direito aos galardões. Quem entendeu, diga amém. Amém. Por favor, página 18, as recompensas de cada um. Estas recompensas estão descritas como coroas do grego Stéphanos, que quer dizer honra por um serviço notável. Vamos ler o que está em negrito, letra A coroa da vida. Só vocês, letra B. A coroa da glória. C. A coroa da justiça. D. A coroa da alegria. E. A coroa do combustível. Premiação é fator estimulante. A TV americana premia os menores com o Emmy. A indústria fonográfica americana premia os menores com o Grammy. O cinema americano premia os menores com o Oscar. O jornalismo e literatura dos Estados Unidos premia os menores com o Pulitzer. A Academia Sueca premia os menores com o Nobel. As Olimpíadas conferem aos melhores medalhas. Mas Jesus vai superar a todos. Ele vai nos dar
Galardois. Página 18, as bodas do Cordeiro, leemos Apocalipse 19, 7. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A Bíblia inicia a sua bela narrativa com o casamento entre Adão e Eva, e fim da sua perfeita narrativa com o casamento entre Cristo, que é o segundo Adão, com a sua noiva, que será formada pela igreja. Por favor, página 18, considerações sobre as bodas do Cordeiro. Leia comigo, letra A: será após o tribunal de Cristo. Então há uma ordem no cumprimento dos fatos programada por Deus. Primeiramente ocorrerá o arrebatamento da igreja, logo na sequência nas regiões celestiais, dar-se-á o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro. Letra B: a noiva é a igreja neotestamentária, composta por aqueles que foram salvos pela fé em Cristo. Os santos do Antigo Testamento se encontrarão ali, na qualidade de amigos do noivo. Quando falamos das bodas do Cordeiro, falamos de um casamento real, mas de ordem espiritual e eterna, onde o noivo será o Senhor Jesus, e a noiva é uma referência à igreja. A igreja nasceu no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Então nós, enquanto igreja, vamos integrar, vamos compor a noiva do Cordeiro. Pastor, e os crentes do Velho Testamento? Eles não vão integrar a noiva? Não, mas não se preocupem. Eles estarão lá em nosso casamento com Cristo Jesus, em posição de honra e destaque. Como, pastor? Como convidados especiais. A Bíblia os chama de amigos do noivo. Juntos, lendo letra C: haverá grande alegria durante a cerimônia. Casamento é sinônimo de alegria. Ora, se a alegria nos casamentos terrenos, imagine a alegria que se manifestará em nosso casamento com Cristo Jesus. Só vocês lendo letra D, eu quero ouvir. O dia da ceia do Senhor é, inegavelmente, o dia mais importante da nossa fiel liturgia prestada a Deus. Por que é que a ceia é diferenciada? Primeiro, porque ela é uma das ordenanças que Cristo impôs à sua igreja. Em segundo lugar, porque ela é um memorial. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. No dia da ceia, a igreja está quebrantada, os irmãos durante a semana se consagraram. O pastor ministra aquela palavra balsâmica e consoladora que vai de encontro aos fiéis. Na sequência, os oficiais da igreja caminham nossas direções com o pão como elemento representativo, apontando para o corpo de Cristo, com o cálice com o suco da vide como elemento representativo, apontando para o sangue da nova aliança. Comemos o pão e tomamos o cálice, sendo deveras renovados por Cristo Jesus. Do início ao final da ceia, dela nós participamos, lembrando de Jesus. Todas as ceias das quais aqui participamos foram maravilhosas, e as que vierem com certeza também serão. Porém, nenhuma delas poderá se igualar, se comparar à ceia da qual participaremos lá nas bodas do Cordeiro. Por quê, pastor? Porque aqui nós participamos da ceia lembrando de Jesus. Lá nós participaremos da ceia olhando para Jesus face a face comigo. Página de número 19, a grande tribulação. Vamos ler Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A expressão tribulação vem do grego tilipsis, e quer dizer aflição ou ainda comprimir com força. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda à grande tribulação? Leiam comigo. 1. O dia do Senhor. São vocês 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aspectos da grande
grande tribulação. Vamos ler a letra A. Ocorrerá logo após o arrebatamento. Vamos ler Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Escutem, existem 3 escolas que interpretam o momento do arrebatamento da igreja. A primeira é a escola pré-tribulacionista, que afirma categoricamente que a igreja vai ser arrebatada antes do início da grande tribulação. A segunda é a escola meso ou mid-tribulacionista, que afirma que a igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. A última é a escola pós-tribulacionista, que afirma que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Qual é a escola mais coerente, por isso é mais aceita? A primeira, a escola pré-tribulacionista, que afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Olha, lá em Goiânia, eu tenho um grande companheiro do ministério, mas porque eu tenho um carinho todo especial. E ele era pós-tribulacionista. Na interpretação escatológica dele, a igreja terá que passar pela grande tribulação. Conversamos inúmeras vezes, mas ele nunca flexibilizou, nunca mudou de opinião. Aí veio a Covid, se lembram bem? Se lembram bem do lockdown? Foi terrível, não foi, irmãos? Porque não foi local, foi mundial, perfeito? No 4º dia do lockdown, no 4º dia, eram 22 horas, eu estava na minha casa, ele me telefonou e disse: pastor, o senhor está em casa? Eu disse: todos estamos. O senhor está, eu estou, todos nós estamos dentro de casa. E ele me disse: o senhor pode fazer uma oração por mim? Eu disse: sim, mas por qual razão? Aí ele começou a chorar: disse: eu não estou aguentando esse lockdown, é muita angústia, pastor, eu não sei se eu vou vencer até o fim. Eu disse-lhe: mas você que ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação e não está suportando o lockdown? Ele disse: eu já mudei minha concepção escatológica, porque é muito angustiante este lockdown. É simples, mas é uma realidade, irmãos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, esconde-te só por um momento até que passe a ira. A ira é um dos nomes da grande tribulação. Muito bem, letra B, leiamos: durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim profetizou Daniel, e ele, quem? O anticristo, firmará um acordo com muitos por 1 semana. Esta semana não é de dias, mas sim de anos. Veremos isso amanhã na aula sobre as 70 semanas do profeta Daniel. 1 semana de anos totaliza 7 anos, é o tempo de duração da grande tribulação. Mas Daniel nos oferece um rico detalhe. E na metade da semana, ele vai romper o acordo ou aliança do hebraico permite. Metade de 7 é quanto? 3,5. A grande tribulação vai durar 7 anos no total, mas vai se dividir em 2 fases de 3 anos e meio cada. A primeira fase tribulacional será marcada por falsa paz. Primeiro aos Tessalonicenses 5,3. E por falsa prosperidade. Daniel 11, versículo 36. Paz e prosperidade. 2 coisas que a humanidade tanto almeja conquistar. Só que aqui haverá uma diferença. Será uma falsa paz e uma falsa prosperidade. Pois vai durar apenas quantos anos? 3 anos e meio. Aí o anticristo vai romper o acordo e, ao se iniciar a segunda fase tribulacional, ele vai perseguir o remanescente de Israel. Letra C, vamos lá? Será um período de angústia de Israel. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó.
Ele, porém, será salvo dela. Escutem, por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó, ou seja, para a nação de Israel? É porque os judeus serão perseguidos pelo anticristo. Para entendermos isso aqui, precisamos atentar para a leitura do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus se dirige aos judeus e lhes diz: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quando Jesus veio a este mundo, eu disse na primeira aula, ele veio como Messias prometido à nação de Israel, mas Israel rejeitou. Aí Jesus completa dizendo-lhes: outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este recebereis. A quem Jesus se refere? Ao anticristo, que ao surgir no cenário mundial, vai enganar os judeus dizendo ser ele o Messias. Só que o Messias já veio há mais de 2000 anos. Aí o anticristo fará um acordo com os judeus por 1 semana ou 7 anos. Eu vos pergunto, ele vai honrar a totalidade do acordo, sim ou não? Não, só vai cumprir a primeira fase de 3 anos e meio. Aí ele rompe o acordo e no início da segunda fase tribulacional, ele vai perseguir aos judeus. Letra D, será marcado pelo surgimento do anticristo, segundo aos Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos à página do número 20, vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda ao anticristo. Leia comigo. 1, homem do pecado. Só vocês dois? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biologicamente falando, o anticristo vai ser um homem comum, porém superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais, como carisma, oratória, intelectualidade e um grande poder de persuadir as massas humanas. O anticristo vai ser a obra-prima de Satanás. Lembrem-se de um detalhe: ninguém pode afirmar quem vai ser o anticristo, porque a sua identidade não nos foi revelada. O anticristo vai comandar o mundo em 4 áreas distintas. A primeira vai ser a área política. Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Escutem, um dos nomes do anticristo é a besta, que vem do grego terion, quer dizer fera. Isso quer dizer que o comportamento do anticristo vai ser muito próximo de uma fera irracional. O anticristo, chamado a besta, receberá todo o poder do dragão, que é o diabo. E o anticristo vai aniquilar as formas de governos existentes hoje: presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, modelos mistos. Ele vai instaurar em aspecto global o totalitarismo. O que isso quer dizer? Que ele vai ser o maior de todos os ditadores. Olhemos para os retrovisores da história e nós vamos confirmar que os grandes ditadores mundiais estão desaparecendo. Olha, Lenin, Stalin se foram da antiga União Soviética, Hitler se foi da Alemanha nazista, Mussolini foi da Itália fascista, Franco se foi da Espanha, Salazar de Portugal, Pinochet do Chile, Stroessner do Paraguai, Marcos das Filipinas, Bebitoque do Haiti, Saddam Hussein se foi do Iraque, Muammar Gaddafi se foi da Líbia, Fidel Castro se foi de Cuba. Os grandes ditadores estão desaparecendo. O que é isso? É o mundo se ajustando para o surgimento do maior ditador, que vai ser o anticristo. A segunda área vai ser a econômica, Apocalipse 13, versículos 16 a 18.
e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Escutem, o anticristo vai controlar a econômica com base no seu nome, na marca e no número. Olhem bem para mim: nome, marca e número. O nome e a marca nós desconhecemos, mas o número a palavra nos revelou: 666. Este número já está presente em nosso meio. No meu livro fala em detalhes sobre isso. Quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram a Lua no dia 20 de julho de 1969, o ex-presidente americano Richard Nixon fez uma ligação telefônica através da sede da NASA no Cabo Canaveral da Flórida. Qual foi o prefixo que ele usou? 666. O código do Banco Mundial é 666. Daqui a pouco eu vou mostrar algo que só o nosso livro traz. Eu vou mostrar aqui uma imagem. O Parlamento Europeu é composto por 750 deputados e a cadeira de número 666 está vaga. O ex-presidente do Parlamento, o deputado alemão Martin Schulz, foi indagado: por que essa cadeira está vazia? Ele disse: porque ela está reservada a alguém que vai fazer toda a diferença em nosso meio. O número 666 tem que ser calculado, diz a palavra. Calcule o número do homem. Na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da perfeição. Perfeito só há e haverá um, que é o Senhor Jesus. 666 é a tentativa desesperada do diabo de projetar no cenário mundial alguém que se aproxime de Cristo, no caso do anticristo. É óbvio que Satanás não alcançará o seu intento. Mas a grande discussão é em torno da marca. Ninguém tem a última palavra sobre como ela dar-se-á. Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta dar-se a ferro quente como se marca em lugar do convite no Brasil. Depois veio a tatuagem, que ganhou grande força interpretativa. Depois o raio laser, que é rápido, eficiente e indolor. Em 1984, o Brasil adotou o sistema de código de barras. E os escatologistas sensacionalistas daquela época, a maioria que não tinha nascido, afirmavam que o código de barras era a marca da besta. Aí os irmãos iam ao supermercado e quando pegavam um item numa gôndola, numa prateleira, que tivesse código de barras, o produto era descartável, ou descartável. Chegavam em casa de mãos vazias. Hoje a febre passou, ninguém mais fala sobre isso. Para a maioria, a marca da besta dá-se através da introdução de um microchip, como o velho chip ou Montex. E quem defende esse instrumento diz que é o mais eficiente instrumento de controle sobre as pessoas, mas não é o único. Vamos estender a nossa reflexão nesta noite? Você sabia que toda vez que você entra na rede mundial de computadores, você já tem um endereço eletrônico chamado IP, e você já está monitorado? Já está monitorado? E os satélites que nos focam diuturnamente? E as câmeras das cidades e das rodovias? Você sabia que a operadora de celular, que tem direito sobre o seu aparelho, pode indicar o seu paradeiro estando o seu celular ligado ou desligado? Nós estamos sendo monitorados pelo seu CPF. O governo tem as principais informações a seu respeito. Nos Estados Unidos é o número do seguro social. Você já ouviu falar de biometria? Leitura das linhas das mãos, da íris, da retina, reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Existem muitos instrumentos de controle e o microchip não é único. Aliás, irmãos, o que é novo hoje, daqui 3, 4 anos, é ultrapassado. Poderá surgir algo muito mais sofisticado porque fala sobre controle de pessoas muito em breve. Então ninguém tem a última palavra sobre como dar-se-á a marca da besta. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, mas a marca é real? Sim, ela vem do grego charagma, que quer dizer marca real.
ela vai ser efetivada na parte superior da mão direita da pessoa ou então na sua testa. Quem a aceitar, aceitará em caráter definitivo. Quem a rejeitar, não poderá comprar e não poderá vender. Ficará anulado em todo o processo contábil e comercial. Pastor, a igreja vai receber a marca da besta? A igreja já tem uma marca que faz toda a diferença no seu curso histórico. A marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrem-se, a igreja não passará pela grande tribulação. Muito bem, a terceira área vai ser a religiosa. Apocalipse 13, versículos 11 a 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Até o 18. Ok. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Até o 15, né? Está certo. Ok. Olhem para mim. A primeira vez é uma referência ao anticristo, a segunda vez é uma referência ao falso profeta. Por que ela vai ter 2 chifres? Fala sobre poder político e poder religioso. O falso profeta vai ser o secretário do anticristo para o período da grande tribulação e ministro de cultos. Ele vai construir uma grande imagem da primeira vez, ou seja, do anticristo. A palavra imagem vem do grego eikon, que origina a palavra ícone, quer dizer cópia fiel. Essa grande imagem vai ser uma cópia fiel do anticristo. O falso profeta vai dar poder à imagem para que ela fale, mas ela não vai se locomover, e os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e muitos serão mortos. Irmãos, vocês já ouviram falar do ecumenismo, que é uma manobra satânica para tentar unificar as religiões. O pontapé inicial para o ecumenismo foi dado em 23 de agosto de 1948, quando o Concílio Mundial de Igrejas realizou a primeira Assembleia Ecumênica em Amsterdã, capital da Holanda. Compareceram 351 delegados de 147 igrejas de 44 países. Pastor, quando é que o ecumenismo, a união das religiões, se consolidará? Na segunda fase da grande tribulação. Todos serão obrigados a adorar a imagem da besta. E o atual Papa é o maior incentivador e defensor do ecumenismo. Última área, área do Império Romano restaurado, Daniel 2, versículo 34. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Eu estou dizendo aqui que o velho Império Romano será restaurado. A notícia interessante é que esta realidade já se faz presente em nosso meio. Mas como, pastor? O velho Império Romano está de volta, sim, mas num modelo novo, numa nova roupagem, numa nova estrutura, através da União Europeia e do Mercado Comum Europeu. O Mercado Comum Europeu foi fundado no dia 23 de maio de 1957. Entrou em vigor no dia 1º de abril de 1958. Começou com 6 nações e hoje conta com 27. Eram 28 nações, mas no dia 23 de julho de 2016 aconteceu o Brexit, a saída do Reino Unido desse bloco. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E o Brexit, a saída do Reino Unido, se consolidou em 31 de janeiro de 2020. Hoje são 27 nações que integram a União Europeia. E juntas elas têm 500 milhões de habitantes. Agora veja, eu estou dizendo aqui que o velho Império Romano está de volta através da estrutura da União Europeia.
Cabe a mim provar isso nesta noite. Eu preciso muito da vossa atenção. No capítulo 2 do seu livro, Daniel fala sobre os 4 impérios mundiais, através de uma estátua. Cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; e pernas e pés, Império Romano. Foi o sonho de Nabucodonosor, o grande colosso, a grande estátua. Eu repito: cabeça de ouro, Império Babilônico; peito de prata, Império Medo-Persa; ventre de bronze, Império Grego; pernas e pés, Império Romano. Até que os irmãos entenderam? Amém? Muito bem. Esses 4 impérios mundiais estão representados no capítulo 7 de Daniel, através de 4 animais: leão, Império Babilônico; urso, Império Medo-Persa; leopardo, Império Grego; e o 4º animal espantoso, Roma. Mas eu quero que vocês foquem esses 4 impérios mundiais na estátua. Escutem, eu posso vos dizer assim, que os dedos das minhas mãos são a extensão das minhas mãos, sim ou não? Sim. De igual modo, eu posso vos dizer que os dedos dos meus pés são os arqueiros, são a extensão dos meus pés, sim ou não? Sim. Muito bem. Daniel disse assim: eu vi uma pedra cortada do monte sem auxílio de mãos, mas ela não chocou-se contra a cabeça de ouro que é o Império Babilônico. Ela não chocou-se contra o peito de prata, que é o Império Medo-Persa. Ela não chocou-se contra o ventre de bronze, que é o Império Grego. Ela não chocou-se contra as pernas e os pés, que é o Império Romano. Mas a pedra chocou-se contra os 10 dedos dos pés e os esmiuçou. Por favor, memorizem comigo qual foi o último grande império mundial. Foi o romano, representado pelas pernas e pés. Então eu vou perguntar na expectativa que vocês me respondam. Qual foi o último grande império mundial? Império Romano. Mais uma vez, Império Romano, representado pelas pernas e pés. Os dedos são a extensão dos pés. Daniel disse: eu vi uma pedra cortada do monte de seus irmãos, que os esmiuçou os 10 dedos. O último império mundial foi o romano, representado pelas pernas e pés. Se os dedos são a extensão dos pés, isso quer dizer que este último império mundial terá uma extensão nos últimos dias. Entenderam? E essa extensão está chancelada, oficializada pela União Europeia. Se você pegar as nações da União Europeia, quando ela tinha 28 nações, você achava o mapa do antigo Império Romano. É impressionante. Pastor, eu não entendi. Quer dizer então que a União Europeia é a restauração do velho Império Romano? Sim. Muito bem. Mas e aquela pedra cortada do monte de seus irmãos? Ela representa o quê ou quem? Aquela pedra representa Cristo, que vai vencer o anticristo, o falso profeta e suas tropas confederadas na batalha do Armagedon. Agora olhe bem para mim, para finalizar isso aqui, depois vamos recapitular. Daniel disse: a pedra chocou-se contra os 10 dedos dos pés. Irmãos, os 10 dedos fala das 10 nações que vão sobreviver à última formatação da União Europeia. Hoje são 27. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10. No capítulo 7 do seu livro, Daniel disse assim: eu vi a figura do 4º animal, ele tinha 10 pontas. E no meio das 10 pontas, eu vi uma ponta pequena que crescia e fazia guerra aos santos e os vencia. 10 dedos, 10 pontas. No capítulo 13 do Apocalipse, João disse: eu vi a besta e ela tinha 10 chifres. Então hoje a União Europeia tem 27 nações, mas para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. Enquanto nós estamos aqui, a Polônia e a Dinamarca fazem um ensaio para saírem deste bloco. Me responda, por favor, quantas nações integram hoje a União Europeia? 27. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a quantas nações? São os 10 dedos dos pés. E a pedra que vai esmiuçar os 10 dedos representa Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Que maravilha. Para terminar, em 2 minutinhos, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é imitar a Deus. E ele vai tentar imitar a Trindade divina. Vamos ver a Trindade satânica entre as páginas 20 e 21.
Letra A, o dragão, que corresponde ao próprio diabo. Letra B, o anticristo é a besta que vai surgir do mar. Mar aí não quer dizer água, mas povos e nações. E letra C, o falso profeta, que corresponde à segunda besta. Por favor, podemos recapitular agora? Então fecha a apostila, por favor. Pode fechar. Vamos lá. Na ordem escatológica, primeiramente ocorrerá o arrebatamento da... Logo na sequência das regiões celestiais, nós, os salvos, passaremos por dois eventos. O primeiro será o tribunal onde os crentes achados fiéis receberão da parte do Senhor Jesus os galardões. Na sequência, dar-se as bodas do Cordeiro, que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com Cristo Jesus. Enquanto isso, aqui na terra, haverá um período de angústia, dor e desespero, conhecido como a grande, que vai durar no total quantos anos? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? O personagem central da grande tribulação vai ser o anticristo. Eu posso afirmar quem vai ser o anticristo, sim ou não? Sua identidade não foi revelada. Ele vai ter um secretário particular que vai ser o falso profeta. Aí eu vos pergunto, a igreja vai passar pela grande tribulação? Nem um dia, nem um segundo. Nós não somos filhos da ira, diz a palavra. Bendito seja Deus. O anticristo, meus amados irmãos, vai surgir no Senado da União Europeia, que hoje tem quantas nações? 27. Quantas nações? 27. Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a quantas nações? São os 10 dedos dos pés da estátua. E uma pedra vai esmiuçar os 10 dedos, e ela representa Cristo. Irmãos, vocês querem descansar um pouco ou podemos avançar? Eu gosto sempre, lembra da primeira aula, as perguntas sempre feitas no final, porque senão daqui a pouco não é muito interromper a aula, mas uma só vamos fazer. Vai haver salvação na grande. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Na programação, perfeito? Então, pastor, porque é o seguinte, se eu abrir para perguntas, aí não tem aula, é vocês que optam, entendeu? Por isso, lembra da primeira aula, eu disse, irmão, vamos fazer um acordo. Quem tiver uma dúvida, me procura. Ontem, 2 irmãs falaram comigo ali. Mas o pastor fez uma pergunta bem lógica aqui. Tá bom, pastor? Eu vou responder agora durante a aula. Mas eu vou antecipar. Vai haver salvação sim durante a grande tribulação. Mas não uma salvação graciosa e gratuita como hoje. Vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Por favor, vamos às imagens. Então vocês não querem descansar, né? Podemos passar? Ok. Ok. Durante a grande tribulação ocorreram 2 grandes batalhas. A primeira dar-se no início vai ser a batalha de Gog. A segunda dar-se no final vai ser a batalha do Armagedon. Vamos falar sobre a batalha de Gog revelada em Ezequiel 38 e 39. Ezequiel diz que Gog é um príncipe, um governante que quer estender os seus domínios. A tradução brasileira diz Gog, príncipe de Ros. Vamos identificar esse inimigo. A Bíblia diz em Ezequiel 38:15: Tu virás das bandas do norte. Qual é a nação que está localizada no extremo norte de Israel? A Rússia. Então, Gog é um príncipe, um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é a Rússia. Quem é hoje o presidente russo? Vladimir Putin. Ok. Mikhail Mishustin é o primeiro-ministro da Rússia. Ok. Então, Gog vem de Magog, que é a Rússia, e de Mesec, que é Moscou, a capital. Ok. E vem de Tubal, que corresponde à cidade de Tobolsk. Ok. A Rússia tem um efetivo militar que impressiona. Vocês estão vendo esse míssil intercontinental? Sabe como ele se chama? Satã II. Ok.
O animal que simboliza a Rússia é o urso. Então é o salto do urso contra Israel. Pastor, quando isto se dará? Volto a dizer, no início da grande tribulação. Ok. Mas a Rússia não avançará isoladamente contra Israel. Algumas nações vão se aliar a ela. Ezequiel as relaciona. A primeira é Gomer, que passou a se chamar Germânia e hoje Alemanha. O presidente da Alemanha é Frank-Walter, que é esse dele. Ok. Mas quem de fato comanda o país é o chanceler Olaf Scholz. Ok. A capital da Alemanha é Berlim. Ok. Até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha seria aliada à Rússia. Alemanha Oriental ou Alemanha Ocidental? Porque a Alemanha estava dividida pelo Muro de Berlim, que começou a ser construído de 12 para 13 de agosto de 1961, por tropas da antiga Alemanha Oriental e da antiga União Soviética. Ok. O Muro de Berlim tinha 160 quilômetros de extensão, 3 metros de altura, 302 postos de vigia com 14 mil soldados que revisavam-se. Ele dividia a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ok. Porém, no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje, só há uma Alemanha cuja capital é Berlim. Ok. Aí Ezequiel está relacionando as nações que vão se aliar à Rússia. Já mostramos a Alemanha e agora a segunda, a Pérsia. Escutem, no dia 21 de março de 1935, a Pérsia mudou o nome para Irã. O Irã é o inimigo número 1 de Israel. Escutem, irmãos, em 1932 o Irã fez um acordo com a antiga União Soviética, ratificado posteriormente com a Rússia, pelo qual, em troca de apoio, cooperação militar e proteção, vai abrir suas fronteiras para a Rússia atacar Israel. Quem é o presidente do Irã? Ibrahim Raisi, que é esse dele. Ok. E o Irã tem um líder supremo que é um ayatollah e se chama Ali Khamenei. Ok. A capital do Irã é Teherã. Ok. Esta foto emblemática, ela foi feita em julho deste ano. Vladimir Putin, presidente da Rússia, Ibrahim Raisi, presidente do Irã, e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. Eles se uniram para confirmar este acordo de avanço contra Israel e cooperação mútua entre esses três países. Ok. Outra nação, Putin, que corresponde à Líbia, que hoje é comandada por Fathi Bashagha. Ok. A capital da Líbia é Trípoli. Ok. Outra nação, Togarma, é uma junção da Turquia com a Armênia. Vamos falar da Turquia. O presidente é Recep Tayyip Erdogan, que esse vê. Ok. A capital da Turquia é Ankara e não Istambul. Ok. Então, Togarma é a junção da Turquia com a Armênia. Vamos falar da Armênia. O presidente é Armen Sarkisian. Ok. O primeiro-ministro é Nikol Pashinyan. Ok. E a capital é Yerevan. Ok. A última nação que vai se aliar à Rússia no avanço contra Israel é a Etiópia, que tem como presidente Samir Works Albi. Ok. E o primeiro-ministro é Abiy Ahmed Ali. Ok. E a capital é Addis Abeba. Irmãos, Ezequiel 39:2, na Bíblia Almeida, revista e corrigida, o próprio Deus disse assim: eu vou colocar no teu queixo 6 anzóis e te trarei os montes de Israel. Por que 6 anzóis? Dá um anzol para a Rússia e um anzol para cada nação que a ela vai se aliar no avanço contra Israel. Ok. Gog, hoje personificado por Vladimir Putin, levará a queda mais moderna no aspecto militar no seu avanço contra Israel. Ok. Mas Ezequiel 38:15 diz: tu virás as rodas de norte com cavalos e cavaleiros. Então a linguagem não é simbólica, não. O país que tem o maior plantel de equinos usado pelas forças armadas é a Rússia. Ok. Por quais razões a Rússia e nações aliadas avançarão contra Israel? Duas. Ezequiel 38:12. Primeira razão:
a localização geográfica de Jerusalém. Jerusalém está no meio exato da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Como o desejo de Jacob de conquistar o mundo todo, ele vai tentar antes conquistar o coração da terra, que é Jerusalém. Ok. Segunda razão, as riquezas de Israel. Que riquezas são essas? Dinheiro que os judeus têm muito, a comunidade científica judaica é muito expressiva, mas principalmente as riquezas que estão no fundo do Mar Morto. Que riquezas são essas? São minérios como magnésio, potássio e tantos outros. Os judeus, meus amados irmãos, têm a maior riqueza mineral do mundo, no fundo do Mar Morto. Geólogos britânicos fizeram um cálculo surpreendente. Se os judeus extraíssem de uma só vez toda essa riqueza que está depositada no fundo do Mar Morto, daria para se comprar 28 vezes toda a Europa, o velho continente. Por isso que a Rússia e nações aliadas avançarão contra Israel no início da grande tribulação. Ok. Ezequiel 38, versículos 19 a 22. A Bíblia diz que quando as tropas de Gog estiverem em território israelense, Deus vai intervir de 3 formas. A primeira, haverá um terremoto como este e vai desestabilizar as tropas de Gog. Ok. A segunda, Deus vai promover uma confusão entre as tropas de Gog, que vão se autoconfrontar e se autodestruir. Ok. Por último, Deus enviará sobre as tropas de Gog uma chuva de saraiva, fogo e enxofre. A Bíblia diz que nos montes de Israel tu cairás. A Bíblia diz que os mortos das tropas de Gog serão tantos que Israel levará 7 meses para sepultá-los. Ezequiel 39, 12. Vitória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem pode glorificar a Deus? Ok. Vamos falar sobre a União Europeia, que nasceu como mercado comum europeu. Olha a bandeira, o fundo azul e 12 estrelas amarelas. Ok. O idealizador desse bloco é Jack Delors. Ele ainda é vivo. Ele mesmo comandou esse bloco por 10 anos, de 1985 a 1995. Ok. A capital da União Europeia é Bruxelas, capital da Bélgica. Ok. Olha aí o novo edifício sede da União Europeia no coração de Bruxelas. Ok. No dia 1º de novembro de 1993, entrou em vigor o Tratado de Maastricht, quando o mercado comum europeu mudou de nome e passou a se chamar União Europeia. Ok. A União Europeia tem uma moeda oficial chamada euro, que entrou em circulação em janeiro de 2002, mas das 27 nações que integram este bloco, 9 não adotaram o euro como moeda oficial. Mantivemos suas moedas originais. Ok. Como é o comando da União Europeia? A presidente da Comissão Europeia é a alemã Ursula von der Leyen. Ok. O presidente do Conselho Europeu é o belga Charles Michel. Ok. O chefe da diplomacia da União Europeia é o espanhol José Borrell. Ok. A União Europeia tem instituições sólidas como o Parlamento. Olha como é bonito o Parlamento Europeu. Ok. Vejam-no por dentro. É composto por 751 deputados. Lembrem-se que a cadeira de número 666 está vaga. Ok. A presidente do Parlamento é a maltesa Roberta Metsola. Ok. A União Europeia tem um tribunal de contas próprio, fica em Luxemburgo. Ok. O presidente é o alemão Klaus-Heiner Lehne. Ok. A União Europeia tem uma Corte Suprema própria, fica também em Luxemburgo. Ok. O presidente é o juiz belga Cohen Lennart. Ok. A União Europeia tem um banco central próprio que fica em Frankfurt. Olha o prédio, e aqui o emblema do euro. Ok. A presidente é a francesa Christine Lagarde. Ok. Se há uma palavra que sintetiza a situação da União Europeia, é crise. Irmãos, por favor, me digam. Hoje a União Europeia é composta por quantas nações?
Para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a quantas nações? 10. São os 10 dedos dos pés. Ok. Olha, estamos comemorando na Inglaterra o Brexit, 31 de janeiro de 2020. Ok. Daniel viu uma estátua com os 4 impérios mundiais representados: cabeça de ouro, império babilônico, peito de prata, caramelo de peça, ventre de bronze, império grego, pérolas e pés, império romano. Ok. Os dedos são a extensão dos pés. O último império mundial foi o império romano. Se os dedos são a extensão dos pés, isso quer dizer que este velho império terá uma extensão nos últimos dias. Isto já está oficializado pela União Europeia, que hoje tem 27 nações. Mas para que a profecia se cumpra, este bloco será reduzido a 10 nações. São os 10 dedos dos pés. E uma pedra cortada do monte Seus de mãos vai esmiuçar os 10 dedos. Esta pedra representa o Senhor Jesus. Amém. Ok. Quem vai ser o anticristo? Não podemos afirmar. Muitos afirmavam que o anticristo seria Napoleão Bonaparte, que morreu em 1821 na ilha de Santa Helena. Ok. Para muitos, o anticristo seria Vladimir Lenin, que protagonizou a Revolução Comunista da Rússia em 1917, morreu em 1924. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Joseph Stalin, que tomou o destino da União Soviética e matou 100 milhões de pessoas. Ok. Para muitos, o anticristo seria Adolf Hitler. Ele era austríaco, aos 17 anos mudou-se para a Alemanha, potencializou o partido nazista, tornando-se um Führer. Ele matou 6 milhões de judeus no Holocausto e suicidou-se em 1945. Esta cadela da raça pastor alemão chamava-se Blond e o acompanhou até a morte. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Benito Mussolini, fundador do fascismo na Itália. Ele morreu em 1945. Ok. Para muitos, o anticristo seria John Kennedy, o mais popular presidente americano de todos os tempos. Mas ele foi assassinado em Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 1963. Ok. Para muitos, o anticristo seria Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que morreu em 1965. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria o general Francisco Franco, que comandou a Espanha por 36 anos no Monte Ferro e morreu em 1975. Ok. Para muitos, o anticristo seria Mao Tse-tung, ditador da China, que matou 70 milhões de pessoas e morreu em 1976. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Nikita Khrushchev, que comandou o extinto União Soviética e morreu em 1971. Ok. Para muitos, o anticristo seria Leonid Brezhnev, que comandou o extinto União Soviética e morreu em 1982. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Nicolae Ceausescu, ditador da Romênia, cruel, covarde, matou milhares de pessoas, principalmente cristãos. Foi executado ao lado de Helena, sua esposa, em 1989. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria o Ayatollah Khomeini, que governou o Irã por 10 anos, de 1979 a 1989, quando morreu. Ok. Muitos afirmavam até recentemente que o anticristo seria Henry Kissinger. Ele ainda é vivo, tem 99 anos de idade. Foi secretário de Estado norte-americano e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi um dos homens mais influentes da nossa geração. Hoje, pela sua idade avançada, os especuladores não citam mais o seu nome. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tinha 3 nomes e cada nome tinha 6 letras. Wilson Reagan. Simplesmente morreu em 2004. Ok. Para muitos, o anticristo seria Slobodan Milosevic, autor de uma chacina, de uma carnificina na Iugoslávia, onde foi um ditador cruel. Morreu em 2006 na prisão diária na Holanda, onde estava sendo julgado por uma corte internacional. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Mikhail Gorbachev, o autor da perestroika, que quer dizer reestruturação, e da glasnost, que quer dizer transparência, e levou à dissolução da antiga União Soviética no dia 26 de dezembro de 1991. Ele morreu em 30 de agosto desse ano.
Ok. Para muitos, o anticristo seria Carol Vontino João Paulo II. Ele era de origem judaica, judeu polonês, falava 13 idiomas. Na coroa papal, uma inscrição em latim, Vicarius Filii Dei. Cada letra em latim que vale um valor numérico. Esta frase em latim, transliterada, totaliza o número 666. Ele morreu no dia 2 de abril de 2005. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Bento XVI que o sucedeu, mas ele renunciou ao papado no dia 11 de fevereiro de 2013. Ok. O atual Papa Francisco é um dos nomes mais citados, principalmente por defender a nova ordem mundial e defender o ecumenismo. Muitos creem que ele será o anticristo. Ok. Para muitos, o anticristo será Bill Clinton e Hillary Clinton será um falso profeta. Já pensou, irmãos? Que imaginação dessas pessoas? Ok. Muitos afirmam que o anticristo será George Walker Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, tal qual Bill Clinton. Ok. Para muitos americanos sensacionalistas, o anticristo será Barack Obama. Ok. Eles citam também o nome de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Ok. Muitos afirmam que o anticristo vai ser Kim Jong-un da Coreia do Norte. Esse homem é um problema, irmãos, é um barril de pólvora. Ok. Para muitos, o monge tibetano Dalai Lama será o anticristo. Ele vive nas montanhas do Tibete. Ok. Muitos afirmavam que o anticristo seria Steve Jobs, que morreu em 2011. Ok. Para muitos, Uri Geller, o judeu paranormal, será o anticristo. Ele mora na Estação em Londres. Ok. Muitos afirmam que o anticristo será Michel Smail, o autor do projeto 666. Aliás, ele mesmo disse que vai ser o anticristo. Que absurdo. Ok. Olha, o projeto 666. Ok. Para muitos, o anticristo será o príncipe William da Inglaterra. Ok. Muitos afirmam que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, será o anticristo. Ok. Para muitos, Jared Kushner, genro de Donald Trump, será o anticristo. Ele foi assessor sênior da Casa Branca. Ele é de origem judaica, ele é judeu praticante, e este homem tem um prédio de business, um prédio de negócios, na Times Square, em Nova York. Sabe qual é o número do prédio? 666. Ok. Xi Jinping, o homem forte da China, é muito citado. Muitos creem que ele será o anticristo. Ok. Para muitos, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, será o anticristo. Ok. Que citam também Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo, o criador da Amazon. Ok. E citam também Bill Gates, hoje o quinto homem mais rico do mundo. Ok. E citam também Mark Zuckerberg, criador do Facebook, hoje o 10º homem mais rico do mundo. Ok. Mas o nome mais citado pelos especuladores é o do presidente da França, Emmanuel Macron. Pastor, qual desses o irmão acha que será o anticristo? Nenhum. Eu não posso afirmar isso. A escatologia bíblica não aceita a prática do achismo. Irmãos, ninguém sabe quem vai ser o filho da perdição. Ok. Aí vemos o velho rabino judeu. E nós entendemos que quando o anticristo surgir, ele vai enganar os próprios judeus, dizendo ser ele o Messias. Ok. Aí os judeus farão com ele uma aliança por 7 anos. Ok. Na metade da semana ele vai romper o acordo e sua máscara vai cair. Ok. Aí, no início da segunda fase, quando ele começar a perseguir os judeus, estes vão ver o erro que cometeram. Pactuamos com o homem errado. Ok. O anticristo vai comandar a economia mundial com base no seu nome, na marca e no número. O número é 666. Ok. Sobre a marca há uma discussão interminável. Ninguém pode afirmar como deve-se a marca da besta. Há uma grande especulação no nosso meio. Para muitos, a marca da besta deve-se através da introdução de um microchip, como o velho chip. Ok. Mas existem outros instrumentos de controle, como a tatuagem eletrônica, criada em 2011 pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ela é plástica.
Uma vez colocada na testa, na parte superior da mão direita, ela transfere as informações que a pessoa tem. Ok. E depois pode ser removida. Então memorize isso. Ninguém pode afirmar como deve-se a marca da besta. Ok. O anticristo vai ter um secretário particular que vai ser um falso profeta. Ele vai imitar o profeta Elias, fazendo com que fogo caia do céu. Ok. O falso profeta vai construir uma grande imagem da primeira besta e dará poder imagem para que ela fale, e os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e muitos serão mortos. Isso dar-se-á na segunda fase da grande tribulação. É o culto à imagem de um homem que está presente na Coreia do Norte. Olha, Kim Il-sung, Kim Jong-il, ditadores cruéis que morreram e são adorados como deuses na Coreia do Norte. Ok. Os judeus querem reconstruir o seu templo, mas no lugar do templo há hoje a mesquita muçulmana, conhecida como Mesquita de Omar. Ok. Irmãos, como é que os judeus vão reconstruir o templo? Daniel 9:27 nos dá a senha. E ele, quem? O anticristo, firmará um acordo com muitos. Uma das pautas do acordo será com os árabes. A mesquita de Omar, que é uma mesquita muçulmana, é velha e pequena. Ela será demolida no início da grande tribulação e ali os judeus vão reconstruir o seu templo. Olha a maquete do templo, a céu aberto em Jerusalém. Ok. Olha a base do futuro templo. Uma pedra com quase 4 toneladas. Ok. Olha a escola talmúdica Yeshiva, onde os judeus estão preparando os sacerdotes para o futuro templo. Ok. Os 102 utensílios do futuro templo estão prontos, com o candelabro de ouro. Ok. A coroa de ouro do sumo sacerdote. Ok. Uma réplica da arca do concerto. Ok. Os 102 utensílios estão prontos e as 4.000 harpas estão prontas. Ok. Os sacerdotes estão passando por treinamento. Ok. O azeite que chegou à excelência de como era o azeite utilizado no Velho Testamento para acender as lâmpadas do templo, do tabernáculo do templo, foi agora apresentado à comunidade israelense internacional. Este é o azeite 100% igual ao que era usado no passado. Lá está tudo pronto. Ok. Irmãos, os judeus têm um VLT que sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém. Aí está ele. É o trem. E agora os judeus estão trabalhando na 9ª estação, que fica a 200 metros do Muro das Lamentações. Toda a logística ela já está preparada para a reconstrução do templo. Quando isso se dará? No início da grande tribulação. Ok. Faltava aos judeus uma coisa, principalmente o lugar, mas depois disso a novilha vermelha, de Números 19:2. Essa novilha tinha que ser morta fora da santa cidade. Ela era queimada e depois suas cinzas eram misturadas com água para o ritual de purificação dos sacerdotes e do povo. Só que os judeus não tinham mais a novilha vermelha. Porém, em 1998, o pastor americano Clyde Lodge do Mississippi enviou para Israel 280 novilhas vermelhas que já passaram por um processo rigoroso. E os judeus já têm lá em escala. Ok. Aí está o rabino Chaim lá de Hickman, diretor do Instituto do Templo. Eu o conheço. Eu estive lá agora, no mês de novembro, e nós o vimos lá. Só que o anticristo vai profanar o templo dos judeus. Daniel 9:27, Mateus 24:15, segundo aos Tessalonicenses 2:4. Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok.
No capítulo 17 do Apocalipse, nós vemos a figura da grande meretriz, a grande prostituta. Ela representa um sistema religioso que é falso. Ela tem um cálice com o qual embriagou os poderosos da terra, e ela tem muita riqueza, por isso ela intimida tantos. Vamos identificar, a Bíblia diz que ela vem montada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 9 diz a Bíblia: e as 7 cabeças, onde a prostituta se assenta, são 7 montes. Qual foi a cidade edificada sobre 7 montes? Roma. Quem levou meu livro As Grandes Perguntas Escatológicas vai ver os nomes dos montes lá. Então esta grande meretriz representa a igreja de Roma, que vai ganhar robustez na primeira fase tribulacional. Lembrem-se, no início da segunda fase da grande tribulação, quando o falso profeta edificar a imagem da besta e todos tiverem que adorá-la, todos os cultos serão deletados e a grande meretriz vai desaparecer. Apocalipse 17, 16. Ok. João viu um livro selado com 7 selos. Os selos eram lacrados com argila ou então com cera, para lacrar os documentos. Então, para trazer à tona o conteúdo de uma carta, de um documento, os selos tinham que ser quebrados. Ok. Os 4 primeiros selos são abertos. Preste atenção. Entramos no principal agora do estudo. O primeiro selo é aberto e aparece um cavalo branco que simboliza a falsa paz. O personagem fala do anticristo. O arco e a flecha falam da extensão do seu governo. Não vamos confundir o cavalo branco de Apocalipse 6 com o cavalo branco de Apocalipse 19. No capítulo 6 o personagem é o anticristo. No capítulo 19 o personagem é o Senhor Jesus. O cavalo branco simboliza a falsa paz e vai abranger os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Surgirão aí as 2 testemunhas. Apocalipse 11, versículos 3 a 13. Quem serão as 2 testemunhas? Não é bom que você dê nomes a elas, porque a Bíblia não lhe dá o devido respaldo. Com base em Apocalipse 11, 6, a maioria acredita que serão elas Moisés e Elias. Estas têm poder para fechar o céu para que não chova. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem fez isso no Velho Testamento? Moisés e Elias. Mas mesmo assim, quando você for ministrar, não é bom que você dê nomes a elas. As 2 testemunhas serão mortas. Elas vão profetizar na primeira fase tribulacional. Seus corpos ficarão expostos numa praça em Jerusalém por 3 dias e meio. Irmãos, imaginem, as pessoas vão trocar presentes comemorando suas mortes. Haverá um feriado global, mas aí o espírito de vida nelas entrará. Elas ficarão em pé e ouvirão uma voz que lhes dirá: subi, subi para cá, e uma nuvem vai envolvê-las e elas serão soltas ao céu. A Bíblia diz que haverá um terremoto que vai destruir a 10ª parte de Jerusalém e vai matar 7.000 pessoas. O cavalo branco simboliza a falsa paz. O segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho que simboliza a guerra, retratando a quebra do acordo feito pelo anticristo e a perseguição que ele vai desenvolver contra os judeus. Então, o cavalo vermelho simboliza a guerra. O terceiro selo é aberto e aparece um cavalo preto que simboliza a fome. A balança na mão do personagem fala em racionamento e alimentação. Então, o cavalo preto simboliza a fome. O quarto selo é aberto e aparece um cavalo amarelo que simboliza a morte. E a morte e o inferno o seguirão. Diz a Bíblia que 1/4 da população do mundo morrerá nesse período. O cavalo amarelo simboliza a morte. Podemos recapitular? Me ajude. O cavalo branco simboliza a falsa, o vermelho, o preto, o amarelo. Muito bom. Ok. O quinto selo é aberto, pastor. Eu respondo aquela pergunta. Certo? Haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, mas não uma salvação graciosa como hoje. Vai custar o próprio sangue dessas pessoas. Elas morreram de formas horripilantes, trucidadas, fuziladas, decapitadas. Vocês se lembram da lei da colheita, Levítico 23 e 22? É tipologia. Deus determinou que os judeus, ao fazerem a colheita de milho em particular,
não colhesse os cantos da lavoura, nem pegasse aquelas espigas caídas. Elas eram destinadas aos pobres e estrangeiros. No livro de Ruth, os trabalhadores de Boaz fizeram a colheita geral, lembram-se disso? E Ruth, a moabita, veio pegando aquelas espiguinhas caídas. A colheita geral que os trabalhadores de Boaz fizeram tipifica o arrebatamento da igreja, quando milhões subiram ao encontro de Jesus nos ares. A colheita posterior que Ruth veio fazendo, pegando espiguinhas aqui, espiguinhas ali, tipifica os que serão salvos durante a grande tribulação. São os mártires da grande tribulação. Depois de morte, ficaram debaixo do altar de Deus, vestidos de branco e com palmas em suas mãos, e clamarão a Deus por vingança, e Deus lhes ouvirá. E enviarão uma série de juízos sobre os moradores da terra. Ok. O sexto selo é aberto, e haverá algo catastrófico, diz a Bíblia, que haverá um mega terremoto. Montes e ilhas serão removidos, o sol se tornará negro como um saco de silício, a lua se converterá em sangue e as estrelas cairão do céu. Ok. O sétimo selo é aberto e haverá surpresas evidentes. Haverá silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8:1. Por quê? Em atitude de respeito às decisões que Deus irá tomar. E 7 anjos sairão com 7 trombetas anunciando novos juízos de Deus. Ok. O primeiro anjo toca a sua trombeta e uma cena apavorante será vista: saraiva, fogo e sangue. A terça parte da terra será destruída. Ok. O segundo anjo toca a sua trombeta. Algo provavelmente incandescente vai cair no mar, vai matar um terço da vida marítima e vai destruir um terço das embarcações. Ok. O terceiro anjo então toca a sua trombeta e uma estrela chamada Absinto vai cair na terra e vai contaminar um terço das águas potáveis do globo terrestre. Ok. O quarto anjo toca a sua trombeta e haverá uma cena apavorante. Um terço do sol, da lua e das estrelas deixará de brilhar. Vai haver um semi-blackout. Ok. O quinto anjo vai tocar a sua trombeta e uma estrela vai cair do céu. É Satanás, que vai trazer as chaves do poço do abismo, que fica no mais profundo do Hades, onde os mais terríveis demônios estão enclausurados. Satanás soltará esses demônios numa permissão de Deus. E tal qual uma praga de gafanhotos liquida uma lavoura, assim os demônios vão agir na terra nesse período. A Bíblia diz que esses demônios têm um rei, Abaddon em hebraico, Apolion em grego. Então ali, gafanhotos é uma linguagem simbólica, na verdade são demônios. A morte fugirá dos homens por 5 meses. Apocalipse 9:6, os homens buscarão a morte, mas a morte deles fugirá por 5 meses. Ok. O sexto anjo, então, vai tocar a sua trombeta, e 4 anjos maus que estão presos junto ao rio Eufrates serão liberados para agirem, e eles vão comandar uma cavalaria infernal em número de 200 milhões. Esta cavalaria não é humana, é demoníaca. Serão 200 milhões de demônios. A morte voltará em circulação, e quando esses demônios agirem, 1/3 da população do mundo morrerá. Ok. O último anjo então toca a sua trombeta e temos a cena fantástica dos 24 anciãos. Quem serão eles? São os 12 patriarcas das 12 tribos do Velho Testamento. Seus nomes estão nas portas da Nova Jerusalém. Eles, juntamente com os 12 apóstolos do Novo Testamento, seus nomes estão nos fundamentos da Santa Cidade. Ok. Aí cumpre-se Apocalipse 12, a mulher vestida do sol. A mulher representa a nação de Israel. Ela está vestida do sol. Fala da glória de Deus que sempre acompanhou Israel. Tendo a luz debaixo dos seus pés. Isto fala da supremacia judaica em relação às demais nações. Tendo uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma alusão às 12 tribos de Israel. A mulher representa Israel. Ela está grávida. Prestes a dar à luz o filho que representa Cristo. E alguém quer matar o seu filho, que é o dragão que representa o diabo. Nós sabemos que o diabo fez de tudo para que Jesus não nascesse, mas ele nasceu, triunfou sobre a morte, sobre o inferno e realizou por nós a sua obra salvífica na cruz do Calvário. Olhem,
A mulher representa a nação de Israel. Deus é protegida no deserto por 1260 dias. O que isso nos ensina? Que Deus é protegido Israel na segunda fase da grande tribulação. Ok. 5 minutos é o primeiro. 7 anjos surgirão com 7 taças, anunciando novos juízos de Deus. Ok. O primeiro anjo vai derramar a sua taça, e uma chaga terribilíssima vai atingir apenas aqueles que adoraram a imagem da besta e receberam a sua marca. Ok. O segundo anjo derrama a sua taça, e os mares se converterão em sangue. Ok. O terceiro anjo derrama a sua taça, e os rios se converterão em sangue. Ok. O quarto anjo vai derramar a sua taça sobre o sol, e ele se fará abrasador, e os homens blasfemarão contra Deus por conta do superaquecimento da temperatura do globo terrestre. Olhem, irmãos, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que nos próximos 9 anos a temperatura do globo terrestre vai sofrer um acréscimo de 1,5 na escala Celsius. A humanidade caminha para o cumprimento desta profecia. Porém, quando isto acontecer, a igreja não estará mais aqui na terra. Bendito seja Deus. Ok. Então, meus amados irmãos, o quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta. Ele se fará tenebroso. Os homens morderão suas línguas de dor e blasfemarão contra Deus. Ok. O sexto anjo derrama a sua taça, e haverá seca do rio Eufrates. Apocalipse 16, 12. O Eufrates nasce da Armênia e deságua no Golfo Pérsico. Tem 2.600 quilômetros de extensão, tem de 3 a 10 metros de profundidade e tem de 200 a 400 metros de largura. A Bíblia diz que o rio Eufrates vai se secar para que passe pelo seu leito seco exércitos de nações inimigas de Israel que vão se revelar na grande tribulação. Agora vejam só, essa profecia da seca do Eufrates está muito perto de se cumprir. Ok, isso aí não é montagem. No trecho onde o Eufrates corta o Iraque, ele está assim. Sabe o que isso quer dizer? Que esta profecia da Apocalipse 16, 12 está muito perto de se cumprir. Ora, se ela está perto de se cumprir, mais perto está o arrebatamento da igreja de acontecer. Ok. Quem são os reis do Oriente? Quem verão seus exércitos que atravessarão o leito seco do rio Eufrates? Índia. Ok. China. Ok. Japão. Ok. Coreia do Sul. Ok. E Coreia do Norte. Ok. A mega rodovia Karakoram, por onde eles vão trafegar, está pronta. Ela parte da província de Sikkim, na China, atravessa o Paquistão e vai para o Oceano Índico. Ela tem uma ramificação que corta o Afeganistão, o Irã e o Iraque. Ok. Aí o último anjo vai derramar a sua taça e vai haver o maior de todos os terremotos. A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala de 5 terremotos que dará Sião na grande tribulação. Mas este vai ser o maior de todas as épocas. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. A Bíblia diz que as grandes cidades serão destruídas. Jerusalém será fendida em 3 partes. O templo que os judeus vão reconstruir no início da grande tribulação e que será profanado pelo anticristo, será destruído aí por conta desse mega terremoto. E simultaneamente ao terremoto cairá uma chuva de pedras, e cada pedra pesará pelo menos 1 talento, o que equivale de 45 a 50 quilos. Pessoas esmagadas nos campos, nas ruas, gritos, pavor, desespero, mas a igreja de Jesus protegida lá nas pontas do Cordeiro. Bendito seja Deus. Ok. Aí o anticristo vai dar a largada para a batalha do Armagedon. O que quer dizer montanha de Egito? Será uma guerra relâmpago. Zacarias 12:3. Vai durar um dia apenas. O principal montante das tropas do anticristo vai desembarcar aqui em Haifa, na Galiléia, em Israel, uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo. Ok. As tropas vão caminhar 32 quilômetros e vão acampar aí no Vale do Egito, que mede 40 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura.
Aí o anticristo vai concentrar o grosso das suas tropas e com parte delas, ok, ele vai avançar contra Jerusalém, ok. Os judeus lutarão heroicamente para tentar defender sua santa cidade, ok, mas não vão superar o poderio bélico do anticristo, que vai ser infinitamente superior, ok. No finalzinho da grande tribulação, a Bíblia diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Em alusão aos judeus, hein? Não use isso no ambiente da fé, para nós não, está errado. A Bíblia diz que quando os judeus estiverem encurralados, eles vão se utilizar de uma arma que nunca falhou e nunca vai falhar: oração, a chave da vitória. Isaías 64, versículos 8 a 12, o profeta messiânico descreve a oração que eles farão. E Deus Pai ouvirá a oração dos filhos de Israel e enviará o seu filho Jesus para livrar os judeus do finalzinho da grande tribulação. Ok. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, diz a Bíblia que Jesus irá montado em um cavalo branco, que é símbolo de vitória. Na sua coxa salpicada de sangue está escrito: fiel e verdadeiro, o que julga e peleja com justiça. O seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá só, ele virá com seus santos e anjos. Quem são os santos? A igreja de Porto Velho, de Rondônia, do Brasil, os 4 cantos da terra. Mas ele vai dizer-nos, bem como dirá os anjos: recue, porque minha é esta batalha. Ok. Por incrível que pareça, o anticristo vai lançar sua artilharia tentando alvejar a Cristo, como se isto fosse possível. Ok. O sangue dos mortos vai verter no dia da ira do Deus Todo-Poderoso. Sem lançar uma bomba na terra ou um supermíssil, Jesus vai destruir as tropas do anticristo. De que forma, pastor? Confundindo-as. A manifestação da vida de Jesus vai ser tão gloriosa que as tropas do anticristo vão se autodestruir. Ok? Apocalipse 14, 20 diz a Bíblia que o sangue das tropas do anticristo vai ser de tão grande volume que alguns trechos vai chegar até os freios dos cavalos. A altura média do chão até o freio do cavalo é de 1,20 m. A matança vai se estender por 1.600 estádios, 296 quilômetros de matança. A Bíblia diz que Apocalipse 19, 20, que o anticristo e falso profeta serão preservados vivos, porque com esses dois Jesus tratará pessoalmente. Jesus vai pegar os dois e vai lançá-los num lago que arde em fogo e enxofre. Ok. Aí os judeus verão a Cristo vindo em glória, e quando virem, dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Ok. Zacarias 12:10 diz a Bíblia que o Espírito de graça e súplicas cairá sobre os judeus e eles chorarão amargamente. Ok. Aí vai acontecer a conversão da nação de Israel. Romanos 9, 27. Ainda que os filhos de Israel sejam como areia no mar, o remanescente é que será salvo. Ok. 2 fotos para terminar. Irmãos, uma das profecias mais lindas cumprir-se-á logo na sequência. Mas antes é bom que nós saibamos que a maior cadeia de hotéis do mundo, a Hilton Hotéis, quis construir o hotel mais luxuoso de Israel aqui. Por que o hotel não foi construído? Porque técnicos da área sismológica analisaram o terreno do Monte das Oliveiras e fizeram uma previsão: não construa um hotel, porque o terremoto vai partir do Monte das Oliveiras ao meio. É interessante que o Monte das Oliveiras era lindo, de um extremo ao outro tem 3.000 metros. Aqui está o Jardim do Getsemane, a Igreja das Nações. Daqui até o Muro de Jerusalém, 1.200 metros. Os técnicos da área sismológica quase acertaram, fazendo uma previsão de que o monte vai se fender ao meio. Mas isso não se dará por conta de um simples abalo sísmico. Zacarias 14:4, a Bíblia diz que quando Jesus colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai fender, a terra vai rasgar em direção a Jerusalém. Ok.
Aí vai se cumprir Ezequiel 43, 1 e 2, Ezequiel 44, 1, 2, 3. A Bíblia diz que o Messias vai entrar em Jerusalém pela porta oriental, porta dourada, chamada porta de Suzano, porta do vale, porta da misericórdia. Foi por esta porta que Jesus entrou em Mateus capítulo 21. Uma vez por ano, o sumo sacerdote descia o Monte das Oliveiras, passava pelo vale do Cedron, entrava pela porta dourada oriental e ia até o templo oferecer sacrifícios pela nação. E é por esta porta que o Messias vai ter que entrar. Pastor, só tem um problema. Ali não tem porta. É verdade. Preste atenção. 2 minutos eu termino. Quando Suleimã, magnífico do Império Otomano Turco, conquistou Jerusalém, em 1540, ele reconstruiu os muros de Jerusalém e também as portas. Mas aí um sábio aproximou-se e disse-lhe: tu sabes que é uma profecia de um profeta hebreu que afirma que o Messias que eles aguardam vai entrar em Jerusalém pela porta oriental? Preocupado, ele mandou lacrar a porta. Só que sem saber, ele está ajudando no cumprimento da profecia, porque a Bíblia diz assim, depois que ouviram em casa: e a porta oriental estará fechada. Então ela tem que estar fechada, e agora está. Mas Suleimã preocupou-se com a entrada do Messias por ela. E ele fez mais. Mandou instalar aqui na frente o cemitério muçulmano. Estão vendo? Por que o cemitério foi construído ali? Números 19 e 16. Lei restrita os sacerdotes. O sumo sacerdote não podia passar por ele no cemitério, tocar em ossos e assim entrar na cidade santa. Ele ficava impuro 7 dias. Suleimã, usado pelo diabo, criou 2 obstáculos para que a profecia que fala da entrada do Messias pela porta oriental não se cumpra. Primeiro, a porta está lacrada. Segundo, aqui tem um cemitério, mas Deus dela por cumprir sua palavra. Do outro lado está o Monte das Oliveiras. Jesus vai pisar no monte, a terra vai rasgar, o cemitério vai estourar e a porta vai cair por terra, e o Messias entrará em ministério de glória em Jerusalém. Aplauda o Senhor por tudo isso nesta noite. Deus abençoe. Meus irmãos, seminário é assim, é estudo, não é? O pastor disse que nós podemos ter 21 e 30, vamos terminar 15 minutos antes. Olha, eu quero agradecê-los de todo o meu coração pela participação no seminário, viu? Eu queria fazer uma foto convosco, vocês permitem, irmãos?